Olá, bom dia. Começamos agora o primeiro debate das eleições FUNPRESP 2019, que acontecerão entre os dias 4 e 11 de fevereiro. Essa é uma oportunidade para participantes e assistidos da Fundação conhecerem melhor as chapas concorrentes e, desta forma, decidirem seu voto. Teremos aqui hoje a participação de candidatos das chapas 2, Fiscalização e Resultado, 3, Estratégia e Segurança para o Futuro, 7, Futuro Seguro e 8, Avançar com Competência, que concorrem aos conselhos fiscal e deliberativo da entidade como representantes dos participantes e assistidos da FUNPRESP. A chapa 6, Proteção ao Servidor, que também concorre, não enviou representante para o debate. Todo o debate será transmitido ao vivo pelo canal da FUNPRESP no Facebook, no YouTube, no Instagram e no portal do servidor, e ficará disponível na íntegra ao final do evento. Para quem nos acompanha pela internet, falamos do auditório acolhedor na sede da FUNPRESP, em Brasília. Temos na plateia representantes e convidados das chapas, a quem pedimos a gentileza de não se manifestar. O posicionamento de cada representante no palco foi definido por sorteio 30 minutos antes do início deste debate. Conforme acordado em reunião com os concorrentes, as chapas poderão substituir os representantes entre os blocos do debate. Quando isso ocorrer, a troca será informada ao público que nos acompanha. Os representantes das chapas poderão se apresentar agora, na ordem da esquerda para a direita, no sentido horário, dizendo a chapa a qual pertence, nome e órgão onde trabalha. Bom dia. Bom dia, eu sou Tiago, sou representante da chapa 3, sou membro eleito do Conselho Deliberativo. Eu, junto com o Luiz Angotti e mais os outros membros da nossa chapa, vamos tentar a reeleição. Obrigado. Bom dia, eu sou o Eric Lisboa, representante da chapa 2. Eu sou servidor do Tesouro Nacional e faço parte hoje do Comitê de Assessoramento Técnico da FUNPRESP e agora estou tentando essa eleição fazer parte do Conselho Fiscal. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos participantes que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer à Fundação por fazer esse debate para esclarecimento sobre as chapas. Meu bom dia à apresentadora. Meu nome é Márcio Costa, sou analista legislativo da Câmara dos Deputados. Estou concorrendo ao cargo de conselheiro deliberativo e hoje já faço parte da Fundação. Sou conselheiro fiscal e atualmente estou no mandato de presidente do Conselho Fiscal, afastado para disputar essas eleições. Próximo. Meu nome é Breno Vaban, sou da chapa Futuro Seguro. Bom, sejam todos bem-vindos, candidatos. Em nome da Comissão Eleitoral, agradeço pela presença de todos. Quem nos acompanha pela internet poderá enviar suas perguntas pelo Facebook, Instagram e YouTube. Neste caso, pedimos que a pessoa que for enviar a pergunta, que se identifique com nome e órgão onde trabalha. Vamos conhecer as principais regras desse primeiro bloco do debate eleitoral. Aliás, do debate inteiro. Vamos fazer uma apresentação geral das regras. O debate terá a duração aproximada de 1 hora e 30 minutos e contará com 4 blocos, com intervalos de 3 minutos entre eles. Os temas abordados são governança, investimentos, planos de benefícios, inovação e perspectivas para a FUNPRESP. O primeiro e o terceiro blocos serão no formato pergunta, resposta, réplica e tréplica. No segundo e no quarto blocos, os representantes das chapas responderão a perguntas enviadas pelos participantes. Ao final do último bloco, cada chapa terá 2 minutos para fazer as considerações finais. A ordem das declarações finais foi sorteada na reunião do dia 19 de dezembro de 2018, na presença dos representantes das chapas concorrentes. Em respeito aos eleitores e à própria FUNPRESP, não serão tolerados ataques ou ofensas. O candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por representantes da comissão eleitoral. Julgado procedente, o pedido de resposta será dado 1 minuto.
para o candidato que se sentiu ofendido se pronunciar. Neste primeiro bloco, haverá uma rodada de confronto direto entre as chapas, com os temas governança, investimentos, planos de benefícios, inovação e perspectivas para a FUNPRESP. O formato, repetindo, será de pergunta, resposta, réplica e tréplica, sendo que são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A ordem dos temas será sorteada, temos aqui uma urna, antes de cada pergunta. A chapa que começa perguntando é a última a responder. A chapa que faz a pergunta escolhe quem vai responder. Quem responde é o próximo a perguntar e assim sucessivamente. E as chapas só poderão perguntar e responder uma vez por bloco. A primeira chapa a fazer a pergunta será a chapa 3, Estratégia e Segurança para o Futuro. A escolha foi feita por sorteio na reunião do dia 19 de dezembro do ano passado, com a presença dos representantes das chapas. Então, agora, vamos ao sorteio do tema da primeira pergunta. A gente tem aqui temos aqui a nossa urna com os temas. Tem que dar uma mexidinha aqui. Enfim. Temos aqui, então, o tema, que é Perspectivas para a FUNPRESP. Está aqui também para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Perspectivas para a FUNPRESP. Bom, nós já sabemos que o candidato será o da chapa 3, então pode fazer a pergunta e tem também que escolher o candidato para quem, a chapa para quem você vai fazer a pergunta. Ok, obrigado. Bom dia. O candidato que eu gostaria que respondesse é o candidato Márcio Costa, da chapa 8. A pergunta é o seguinte: na iminência da reforma da Previdência, né, que está em via de ser apresentada ao Congresso Nacional agora em fevereiro, quando voltar do recesso, sem dúvida ela trará muitas consequências para a Fundação, para os nossos planos. Eu queria saber qual que é a proposta da chapa 8, de forma a mitigar algum efeito nocivo que possa ter em relação à reforma da Previdência, em relação ao FUNPRESP. Sua resposta. Bom dia, candidato Tiago. Primeiro, tem que se notar que nós temos dois regimes diferentes, distintos. Um é o RPPS e o outro é o RPC, o qual está a Fundação. No caso de uma possível reforma da Previdência, regras de migrações poderão ser modificadas e aí nós temos que estar juntos, firmes, verificando e discutindo no Congresso Nacional para que não se modifiquem as regras de imigração. Outra questão que também pode ocorrer com a reforma da Previdência é exatamente aumentar o tempo de contribuição, ou seja, passar com a idade mínima para 65 anos, e aí, no caso da Fundação, nós teríamos mais 5 anos para fazer a sua reserva individual do participante. Então, conselheiro Tiago, candidato, é importante que a Fundação se prepare com inovações de processos, se prepare de todas as formas, porque, inclusive, a FUNPRESP poderá competir com entidades privadas nesse mesmo segmento. Então, nós temos que fortalecer a entidade cada vez mais. Sua réplica. Não, de fato, candidato Márcio, a reforma da Previdência pode ser que mude tudo, né, do que a gente está imaginando. Então, realmente, a gente tem que ser muito diligente, fortalecer a governança, fortalecer todos os freios que nós já temos, né? Não é por isso que a nossa chapa ela pretende implantar o PGI, que é a Política de Governança de Investimentos, que seria uma esfera acima das esferas que já existem hoje, somente abaixo do Conselho Deliberativo, como forma de blindar, como forma de impedir com que investimentos ruins de alguns países que não têm crédito internacional, não têm um bom rating, possam querer colocar aqui na Fundação. Conversando com os eleitores, o que a gente mais percebe é justamente isso, é o medo de ingerência política na Fundação. Então, eu, né, como membro já eleito do Conselho Deliberativo, eu posso dizer que em nenhum momento eu fui cooptado, em nenhum momento eu
eu perdi a minha independência nesse processo todo. Obrigado. Sua réplica. Olha, o debate desse nível dá até gosto de participar, porque é exatamente isso que o participante que está aí nos ouvindo quer que a gente discuta a proposta, quer que as propostas entre as chapas sejam clarificadas para que a gente possa, evidentemente, saber qual é aquela que pode, diante de um cenário tão difícil, tão conturbado, tão incerto, poder melhor defender a fundação. Nós, da Chapa 8, estaremos unidos após o término desse debate para ajudar a construir a fundação. E a fundação se constrói com melhor governança, a fundação se constrói criando mecanismos para que ela seja efetivamente do participante e que não haja nenhum tipo de interferência, seja política, seja governamental, seja da corporação, nos rumos da fundação. E que a fundação se estreite cada vez mais em critérios técnicos na solução dos seus problemas. Nós vamos agora ao próximo tema. Mais um sorteio aqui. Já sabendo que quem vai fazer o candidato agora é o candidato da Chapa 8, o candidato Márcio, é que vai fazer a pergunta. E o próximo tema, investimentos. Aqui o tema, investimentos. Candidato Márcio, para quem que o senhor vai fazer a pergunta? O Eric. Meu amigo Eric, aqui, membro do candidato e membro do conselho do comitê de assessoramento e candidato pela Chapa 2. As mudanças estatutárias que ocorreram na fundação, aprovadas no Conselho Deliberativo, e que ainda vai ser colocado para apreciação do Ministério da Fazenda, do Planejamento, em seguida aprovação na Previ, ou seja, é uma proposta de mudança de estatuto. Quais dentre essas propostas vocês, como chapa, acham que são mais importantes para o crescimento da fundação? Márcio, são várias propostas, né, de mudança de investimento, a Fundação sempre está apresentando coisa nova. Sobretudo o que está sendo discutido dentro da FUNPRESP é a criação de fundos com perfis diferentes, né, de modo que que o participante possa escolher um percentual de cada fundo e compor mais ou menos ali um perfil. Eu achei muito interessante a proposta, foi bem embasada, ela é um pouco diferente do que está no mercado, que você coloca a pessoa como agressivo, conservador, moderado, né? A FUNPRESP tentou sair um pouco desse chavão, né? Que também eu concordo que não é o ideal, porque todo mundo tem um perfil que é o seguinte: eu quero ganhar muito e correr pouco risco, é o perfil de todo mundo, né? Então, acho que ficou interessante a proposta da FUNPRESP criar fundos, um fundo mais arrojado, um fundo mais conservador, né, só com título público e tal, e a pessoa pode escolher ali qual o percentual de cada fundo e pode trocar também durante o tempo, né? Agora, outra coisa que a gente coloca muito nas nossas propostas é a questão de impedir projetos duvidosos ou investimentos que possam trazer grandes prejuízos, como a gente viu aí recentemente em outros fundos de pensão. Acho que essa parte de investimento é muito séria, a nossa aposentadoria vai depender da nossa reserva, então a gente tem que olhar isso com muito cuidado e impedir coisas mirabolantes, né? Tem também que diversificar, né? Hoje está muito em título público, a gente pode aumentar o empréstimo participante, né? Que é bom para o participante e é bom para a FUNPRESP. Obrigado. A réplica. Não foi isso a pergunta que lhe fiz, nobre candidato. Eu perguntei sobre as melhorias do que você achava importante nas mudanças estatutárias. Tem uma série de mudanças e, pelo que eu entendi, você não tocou em nenhuma delas. Por exemplo, diretores, escolher 2 diretores dos participantes, 2 diretores, que hoje são 4 participantes, a questão de voto de maioria. Você não tocou aqui no voto de maioria, ou seja, hoje são 3 votos a 3. Se houver um empate, decide por voto do presidente, que é indicado pelo patrocinador. E hoje é um voto de maioria para as
diversas questões, como alteração de estatuto, alteração de regulamento, plano de benefício, investimentos acima de 5%, orçamento anual, planejamento estratégico, nomeação e exoneração de diretores. Seu tempo. Tá certo? Então, e sobretudo, as regras... Seu tempo está esgotado. Eu agora vou ter que começar. Eu estou tendo uma certa flexibilidade, estou deixando vocês completarem o raciocínio, mas eu não posso deixar que se estenda muito sob pena de prejudicar os outros candidatos. Então, agora a sua tréplica. E, Márcia, eu fiz o possível para responder a sua pergunta, mesmo porque o assunto é investimento, né? Então, delimitei no assunto que foi sorteado ali, por exemplo, voto de Minerva e tal, tem a ver com outras questões, né, de governança e tal. Então, essas propostas aí que você citou, a maioria delas é de governança e não especificamente investimento. Lógico que numa votação pode ter um assunto aí dentro de investimento, mas acho que a questão principal, o tema, né, foi abordado, e eu também gostaria de saber... Da chapa de vocês, o que vocês pensam em relação aos investimentos, como diversificar os investimentos, como fazer para melhorar nesse cenário que a taxa de juros só cai, o que você acha do percentual de título público, sobretudo LFT, dentro da carteira da FUNPRESP, qual a proposta de vocês nesse sentido? Bom, agora esse tema vai estar encerrado, porque com a sua tréplica a gente encerra essa pergunta. Mas o candidato pode guardar essa pergunta para, numa outra ocasião, voltar a abordar o assunto. O candidato agora faz a pergunta, a gente vai sortear o próximo tema. Agora já são poucos temas que sobram. Vamos a mais um deles. O tema dessa vez é governança. Aqui, governança. Candidato, para quem que o senhor vai fazer a pergunta? Para o Breno. Ok, então, 30 segundos para a sua pergunta. Breno, acho que é interessante a gente conhecer melhor as propostas da sua chapa para a melhoria da governança. Como vocês enxergam a governança hoje na FUNPRESP e como vocês enxergam que deve ser nos próximos anos para que a gente tenha uma FUNPRESP sólida para a nossa aposentadoria. Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado. Bom, a nossa visão é que é sempre possível melhorar estruturas de governança e de gestão, e nossa perspectiva é que a melhor forma de assegurar que teremos as pessoas certas nas posições de comando da FUNPRESP é estruturando um processo de seleção bem formado, com participação externa, que olhe para a experiência do candidato, que olhe para seus resultados. Nós não queremos alguém olhando os nossos investimentos que nunca tenha olhado para investimentos antes. Nós queremos alguém que tenha gerido investimentos. Nós queremos alguém que tenha um benchmark, que tenha superado os benchmarks aos quais ele estava ou ela estava sujeito. Essa é a nossa perspectiva. Não é possível você melhorar governança com as pessoas erradas. E o jeito correto de selecionar as pessoas certas é com um processo estruturado, um processo que olhe com atenção para o que a pessoa fez e o que ela é capaz de fazer. Candidato, sua réplica. Obrigado, Breno. Na nossa chapa, a gente apresentou algumas propostas nesse sentido, da melhoria da governança, que a gente entende que é bem interessante que outras fundações adotam. Por exemplo, eleição para os cargos de diretoria, eleito por participantes e participantes, né? Isso daí é o famoso skin the game, né? Você ter a pessoa lá que toma as decisões, né, que executa as ações da fundação, que é participante, que foi eleito pelo participante, é muito interessante, você alinha o interesse de todo mundo. Tem também a questão de fortalecer a política de prevenção de conflito de interesse, valorizar os comitês de assessoramento, né? Hoje eu faço parte do comitê de assessoramento, eu acho que a gente pode fortalecer bastante, a gente não tem muita margem, né, de ações, né? E também uma rotatividade na presidência dos conselhos. Hoje o poder está muito para o governo, ele tem voto de Minerva e tal, a gente tem que colocar isso mais paritário. Candidato, a sua tréplica. Obrigado, Eric. Eu vou dizer que eu fico um pouco preocupado com a sua perspectiva. Minha impressão é que o que nós deveríamos olhar não é se a pessoa é do nosso grupinho ou se foi eleita pelo nosso grupo político. O que devemos olhar é, ela consegue entregar o trabalho? Se eu vou selecionar alguém para olhar nossos investimentos, eu não quero que seja alguém cuja maior habilidade é reunir politicamente várias pessoas para conseguir votos. Especialmente em um ambiente como o FUNPRESP, que nós notamos, não necessariamente há uma adesão tão grande a questões específicas. Pessoas querem que nós
administremos bem o dinheiro delas. Elas não querem ter que se envolver em cada pequena decisão. E minha preocupação, como você disse, eu quero que seja algum participante. Seria bom, realmente, há algum skin in the game, se é um participante. Agora, se eu contrato um conselheiro, um diretor para uma empresa, minha maior preocupação não é ele é um de nós. Minha maior preocupação é ele entrega. Ok, obrigada. Vamos então para mais um tema. O tema desta vez é planos de benefícios. Aqui está, planos de benefícios. E o candidato agora, obviamente, sobrou apenas um candidato para que você faça a pergunta. Perfeito. Bom, Tiago, nós lemos com atenção as propostas de sua chapa, e uma coisa que nos preocupou é, vocês querem ampliar empréstimos pessoais. Isso significa tirar nosso dinheiro para dar um empréstimo subsidiado a alguém. E aceitar o risco de não pagamento por esses empréstimos subsidiados. Isso vindo de uma chapa que não quer nem sair de títulos públicos. Ou seja, você parece não aceitar nenhum risco, exceto quando é para seu grupo político. Você confiaria em um banco que te dissesse que faria isso com seu dinheiro? 1 minuto e meio para sua resposta. Bom, primeiro eu não entendi a alusão ao grupo político, porque eu não faço parte de nenhum grupo político. Mas, respondendo à sua pergunta, em primeiro lugar, os empréstimos da fundação eles não são subsidiados. A fundação ela não é para oferir lucro, porém não dá prejuízo ao empréstimo, né? É uma forma de um benefício participante, entrando muito no tema, né, de benefício, é um benefício participante. Hoje, o limite é muito pequeno, né? Foi ampliado para 4 vezes, mas ainda pode ser ampliado a mais. Em relação ao risco, o risco não se pode dizer zero, mas o risco é a União não pagar o salário do servidor. Esse é o risco, porque é um empréstimo consignado, né? Então, realmente, eu não entendi muito o risco, a lógica que o senhor está questionando em relação à nossa proposta. Peço que agora na réplica você possa esclarecer, por favor. A sua réplica, 1 minuto. Sim. O primeiro ponto é que não existe um empréstimo à taxa não subsidiada que não envolva oferir lucro. Se nós estamos dando um empréstimo que é melhor para ele do que o que ele conseguiria no banco, nós estamos perdendo dinheiro. É dinheiro público, dinheiro dos participantes, que está indo para uma pessoa específica. Finanças não funcionam assim. Não existe um almoço grátis que alguém está ganhando e ninguém está perdendo. Se nós aceitamos esse risco, nós estamos pagando por isso. E quanto ao ponto que você mencionou de ser um empréstimo sem risco, há 2 riscos aqui. Mais uma vez, não existe em finanças algo sem risco. Primeiro risco, como você mencionou, a União não pagar. Eu não ficaria tão confiante de manutenção de salários em um cenário com as contas públicas atuais. Minha tese de doutorado foi sobre a reforma da Previdência, eu conheço as contas públicas, eu ficaria evitando isso. E eu destacaria que não é só a União não pagar. O que garante que as pessoas vão estar sempre naquele cargo? O que garante que ela não vai ser demitida? O que garante que ela não vai ter outros custos ou ganhar no judiciário algum benefício? Sua réplica, 1 minuto. Bom, todo investimento tem um risco, né? Até a gente, assim, a máxima, né, que o investimento de risco zero é o tesouro, mas na verdade ele tem um risco porque a União pode não quitar, né? Você tem o famoso, pode ser que a União dê o famoso calote verde, que ela imprime dinheiro, mas enfim, isso aí vai gerar inflação. Você parece que deve entender disso também. Porém, assim, a fundação, eu sei porque eu estive aqui, foi um processo que foi muito bem feito, pausadamente, assim, passou por várias instâncias e foi muito bem estruturado. O que tem para melhorar no empréstimo é realmente a operacionalidade. Porque muitas vezes o participante tem um delay, às vezes demora um pouco para ele conseguir o empréstimo. É uma questão operacional mesmo, são ajustes finos. Mas, inclusive, uma das nossas propostas também, mas isso mais para o final do nosso mandato, porque a Fundação ainda tem que crescer um pouco, é apresentar financiamento imobiliário. Porque a gente sabe que todo brasileiro tem o sonho da casa própria, né? Obrigado. Bom, eu agradeço a participação dos candidatos nesse primeiro bloco. Nós encerramos, neste momento, o primeiro bloco. Teremos agora um intervalo de 3 minutos e depois retornamos no próximo bloco com as perguntas enviadas pelos participantes. Até já.